Você já percebeu como, às vezes, a perda acontece antes de qualquer ação real? Não é quando você fala, nem quando você decide. É alguns segundos antes, quando você entra num cenário sem perceber qual jogo está sendo jogado. Você chega numa conversa já tentando se posicionar. Entra numa reunião já preparado para se defender. Responde uma mensagem como se aquilo fosse uma prova de valor. E nesse instante, sem ninguém precisar te atacar, você entrega duas coisas: sua intenção e seu estado interno. Pensa numa cena simples. Alguém faz um comentário ambíguo. Pode ser brincadeira, pode ser teste, pode ser só ruído. E você sente o impulso de responder rápido, porque o silêncio parece uma derrota. Você quer mostrar que entendeu, que não engoliu, que não ficou por baixo. Só que, nesse exato momento, você não está escolhendo uma resposta. Você está tentando controlar uma sensação. E quando você tenta controlar sensação com resposta imediata, você entrega mais do que uma frase. Você entrega o seu botão. O que parece espontaneidade, na prática, vira previsibilidade. E previsibilidade é o atalho que os outros usam para te conduzir. Quando você reage rápido demais, você não está sendo eficiente. Você está sendo acessível. Está mostrando onde dói, o que te irrita, o que te move, o que você precisa que confirmem. A derrota antecipada não tem barulho. Ela se disfarça de atitude, de sinceridade, de coragem. Mas o custo aparece depois, quando você percebe que falou mais do que devia, se explicou sem necessidade. Comprou um conflito pequeno, perdeu uma oportunidade grande. E tem uma coisa que torna isso mais perigoso. Nem sempre alguém está tentando te derrubar. Muitas vezes ninguém está fazendo nada. Você mesmo cria a desvantagem ao entrar com pressa de se definir. É por isso que a perda acontece antes da ação. Porque o problema não é o que você fez. É o estado mental com que você entrou. O ponto aqui não é virar frio, é virar consciente. Porque o homem que se move no impulso não escolhe o movimento. Ele é escolhido por ele. E quanto mais o mundo te empurra para responder antes de entender, mais você confunde controle com velocidade. Só que a mente que vive em resposta não dirige o próprio caminho. Ela apenas muda de direção conforme o estímulo. Hoje, quase tudo reforça esse reflexo. Você é puxado para opinar rápido, justificar rápido, reagir rápido. E quando você responde rápido, você sente uma sensação curta de poder, como se tivesse resolvido. Só que isso é só um alívio. E alívio não é direção. Alívio é só o fim momentâneo da tensão. A longo prazo, esse padrão cria um tipo de homem que parece ativo, mas vive sendo conduzido. Ele fala para preencher silêncio, não para comunicar. Ele entra em discussões para não parecer passivo, não porque aquela discussão tem valor. Ele toma decisões para aliviar desconforto, não para construir futuro. O mundo reforça isso o tempo inteiro. Resposta rápida dá alívio imediato. A ação impulsiva dá sensação de potência. A explicação longa dá a ilusão de que você se defendeu bem. Só que, no fundo, você só está entregando informação e perdendo espaço interno. E espaço interno é onde a estratégia nasce. Agora deixe eu colocar um nome nisso, porque a clareza muda tudo. Perder antes de agir é um processo, não um evento, e quase sempre segue o mesmo desenho. Primeiro você se expõe. Depois você acelera, em seguida você reage. E quando esse ciclo se fecha, você vira fácil de prever. A exposição é quando você entrega sua intenção cedo demais. Pode ser no tom, no excesso de detalhes, na necessidade de se justificar, na pressa de mostrar força, ou até naquela tentativa de parecer calmo enquanto por dentro você está tenso. Exposição não é só falar. Exposição é sinalizar. É deixar o ambiente perceber o que te move. E quando o ambiente percebe o que te move, ele passa a ter um mapa de você. A aceleração vem logo depois. Você sente que precisa sustentar o que mostrou e reduz suas opções sozinho. Você se compromete com uma linha antes de entender o cenário. Você continua falando para defender o que já disse. Você continua agindo para manter a imagem que acabou de criar. Aceleração é quando você troca margem por pressa. E margem é o recurso mais valioso de qualquer homem que pensa. A reação fecha o ciclo. Você opera no automático. Você vira previsível. E aqui está o ponto que quase ninguém admite. Previsibilidade é a forma mais comum de fraqueza estratégica. Porque quando alguém sabe como você reage, não precisa te enfrentar.
Só precisa te acionar, basta estímulo. Uma frase, um olhar, uma dúvida lançada no ar. E você se move. E é por isso que isso pesa tanto. Em qualquer interação humana, existe uma economia invisível. Informação é moeda, tempo é moeda. E controle emocional é o que protege suas reservas. Quando você fala cedo demais, você paga para aliviar tensão. Quando reage cedo demais, paga para restaurar ego. Quando se explica cedo demais, paga para comprar segurança. Só que esse pagamento não resolve o jogo. Só te deixa mais exposto dentro dele. Isso aparece em todo lugar. Mas eu vou te mostrar de um jeito simples, em 3 cenas curtas. Primeira cena social. Alguém faz uma provocação leve, meio ambígua. Se você responde como ameaça real, você transforma uma frase solta em um palco. E no palco quem está mais calmo controla o ritmo. Não porque ele é melhor, mas porque ele tem tempo. E tempo, numa conversa, é domínio. Segunda cena, trabalho. Alguém pergunta algo neutro, e você começa a justificar antes da pergunta terminar. Você tenta se proteger e, sem perceber, cria o sinal de que existe algo para defender. Você acha que está mostrando competência, mas muitas vezes você está sinalizando ansiedade, e a ansiedade muda a forma como as pessoas te posicionam. Elas podem até confiar em você para executar, mas hesitam em te colocar como referência. Terceira cena. Vida pessoal. Você sente desconforto e corre para um movimento automático. Celular, mensagem, compra, promessa, distração. Você não decide para construir, decide para anestesiar. E toda vez que você anestesia desconforto com ação, você treina sua mente a depender do impulso para se regular. Com o tempo, você fica ocupado, mas não fica forte. Você se move muito, mas não avança. Em todas as cenas, o padrão é o mesmo. Você troca a direção por alívio imediato. Agora vem a parte que muda seu ritmo, sem te transformar em alguém artificial. Porque perceber o padrão não basta. Você precisa de um mecanismo simples que te devolva escolha. Quando você perde antes de agir, quase sempre é porque respondeu no tempo do estímulo, não no tempo da decisão. Então, o que você precisa não é uma nova personalidade, é um intervalo. Pequeno o suficiente para caber na vida real, mas grande o suficiente para impedir que o impulso assine por você. Eu chamo isso de regra dos 3 silêncios. Não é sobre ficar calado por orgulho. É sobre usar o silêncio como ferramenta de leitura e escolha. O primeiro é o silêncio de entrada. Antes da primeira frase, do primeiro gesto, do primeiro clique, você percebe seu estado interno. Você está irritado? Ansioso? Com pressa de resolver? Carente de confirmação? Se estiver, você já sabe que qualquer resposta vai sair contaminada. E só reconhecer isso já muda o jogo. Porque você para de se confundir com a emoção do momento. Exemplo simples. Você recebe uma mensagem que mexe com seu ego. A reação automática é responder na hora. O silêncio de entrada é aquele segundo em que você percebe: eu quero responder para aliviar ou para construir? Só essa pergunta muda o tipo de resposta que sai. O segundo é o silêncio de leitura. Em vez de responder direto, você coleta um dado, uma pergunta curta, uma confirmação, uma devolução que obriga o cenário a se mostrar melhor. Muita gente perde porque responde ao que imaginou, não ao que foi dito. Esse silêncio cria clareza. Exemplo no social. Alguém provoca e você sente o impulso de rebater. O silêncio de leitura é quando você não entra no tom. Você faz uma pergunta simples que tira a névoa. E quando você tira a névoa, você para de lutar contra interpretações. O terceiro é o silêncio de decisão. É a pausa final antes do compromisso. Antes de aceitar, recusar, confrontar, prometer. Aqui você escolhe o objetivo real, não o emocional. Você quer resolver? Preservar espaço? Observar mais? Encerrar? Agir? Quando você escolhe o objetivo, a resposta pode ser simples, curta, às vezes silenciosa. Mas ela vem de direção, não de reflexo. Exemplo no trabalho. Você recebe uma pergunta e sente vontade de se justificar. O silêncio de decisão é você escolher: eu preciso explicar tudo ou preciso responder com precisão? E precisão é um tipo de poder que não precisa ser anunciado. Se você quiser resumir esse vídeo em uma ideia, é esta.
A maioria das derrotas acontece quando você entrega informação e opções antes de entender o jogo. Você se expõe, acelera, reage. E quando esse triângulo vira hábito, você vive no ritmo do mundo e no ritmo dos outros. Não porque eles são mais fortes, mas porque você ficou previsível. O antídoto não é frieza, é consciência aplicada. Quando você controla seu estado interno, você controla sua capacidade de escolha. E quando você controla sua capacidade de escolha, o ambiente para de te conduzir. O jogo começa na mente, não na ação. No próximo vídeo, eu vou entrar no silêncio estratégico com precisão, porque silêncio não é passividade e nem indiferença. É leitura, é controle, é influência sem exposição. E quando você entende como usar o silêncio, você muda a dinâmica, sem levantar a voz e sem fazer cena. Se quiser testar isso hoje, não procura uma grande situação. Observa as pequenas. A mensagem que você quase responde no impulso. A vontade de se explicar quando ninguém pediu. A necessidade de encerrar um desconforto rápido só para não sentir. E guarda uma pergunta como referência. O que eu estou tentando provar agora? Se você quiser, me diz. Qual situação mais comum faz você perder antes de agir? Essa série vai construir a base do estrategista silencioso. Um episódio de cada vez.